Glória a Deus. Podem sentar, meus amados irmãos. O Deus dos deuses está aqui, amém? O Senhor poderoso na batalha, Ele está aqui essa noite, Ele está pelejando por nós. E o Senhor está já agindo poderosamente em nosso favor. Glória a Deus. Como é bom adorarmos e celebrarmos esse Deus. Nós estamos do lado do time que não perde, né? Nós nunca vamos perder. Quem torce para o time sofre, porque enquanto não terminar o jogo, ele não sabe se vai ganhar ou não vai. Mas o crente não, ele já sabe, o jogo já foi vencido. Jesus diz isso lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas não se preocupe com nada. Eu já venci o mundo, glória a Deus. Jesus já está nos dando a vitória, glória a Deus. Aleluia. Nós queremos nesse momento com muita alegria receber nosso amado irmão Vitor Breno, já para ser o mensageiro, o instrumento de Deus aos nossos corações nessa noite. E você só fale com quem está ao seu lado se o Espírito Santo mandar, tá bom? Então se ele não mandar, vá só, como as irmãs já cantaram aí, vamos dando glória para cima, Deus vai mandando glória para baixo e vai ser uma bênção. Bom, Breno, fique à vontade, que Deus lhe use poderosamente aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite, com muita alegria e satisfação, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos já estão felizes por estarem na presença de Jesus? Glória a Deus, que linda festa, que lindo culto, a presença do Senhor, nosso Deus, já se faz presente entre nós e nós podemos louvá-lo por causa disso. Meus queridos e amados irmãos, antes de qualquer coisa, eu preciso aqui fazer um momento de abrir o meu coração, eu vou dizer assim, né? E dizer da alegria e da satisfação que é para mim, mais uma vez, voltar a estar com cada um dos irmãos e irmãs aqui da nossa querida congregação de Jardim Guanabara 1. Há mais ou menos um ano atrás, eu e a minha esposa fomos encaminhados aqui para a congregação para um tempo de estágio ministerial. E nós viemos aqui para, no primeiro momento, ficarmos 2 meses, e esse tempo acabou por alguns problemas e dificuldades, se estendendo até 4 meses. Nós chegamos aqui aproximadamente, eu e minha esposa, irmã Lígia, no mês de agosto, e a gente saiu ou foi embora aqui no comecinho de novembro, se não me falha a memória. E quando eu vinha aqui à igreja de carro, os meus pais hoje me dão a alegria de estarem comigo, meu tio Neto, que está de São Paulo, como disse nosso pastor Samuel, para o aniversário da minha avó amanhã, de 80 anos de idade, eu compartilhei com eles alguns momentos e ocasiões especiais que nós tivemos aqui na igreja. Eu lembrei que, por exemplo, quando apresentavam aqui a respeito dos encontros de casais, dos GVs, que no ano passado nós tivemos aqui um lindo encontro, né, do Entre Nós, foi aqui. Eu lembro que eu e a Lígia também estivemos aqui participando, foi um momento assim, muito maravilhoso, especial. Recordei também de uma mobilização de ação social que nós fizemos aqui na época, por ocasião do Nordeste para Cristo, aqui do lado também. Inclusive, naquele dia, eu aprendi pela primeira vez na minha vida a aplicar flúor na boca das crianças. Tivemos outras ocasiões com a escola bíblica dominical, com os adolescentes da igreja, e foi um tempo preciosíssimo, meus irmãos, que nós tivemos aqui nessa casa. Vocês não têm ideia de quanto eu e a Lígia fomos abençoados por convivermos com vocês, aprendermos, estarmos aqui semanalmente ouvindo a palavra de Deus, e o meu coração se enche de muita alegria por estar aqui de volta mais uma vez com os irmãos para juntos adorarmos ao nome do Senhor. E também existe uma outra coincidência, ou como alguns gostam de chamar, cristocidências, né, pastor Samuel? Coincidências patrocinadas pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. Esse é o 3º ano que eu tenho como presente a oportunidade de estar aqui com os irmãos celebrando o aniversário da igreja, né? Nos 45 anos, eu estive aqui com os irmãos, ministrando a palavra de Deus, também há 2 anos atrás. Ano passado, eu estive aqui congregando, participando da festa, e eu estava lá na porta da igreja, na recepção do culto. Inclusive, era o culto que o pastor Antônio José estava pregando no domingo. E hoje, o 3º ano,
eu volto com a grande alegria no coração de poder mais uma vez estar celebrando a Deus a vida dessa querida congregação em nome de Jesus, que já está no meu coração, já está no coração da irmã Lígia, e eu espero ainda também poder celebrar os próximos anos também com os irmãos e irmãs em o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, quantos vieram ouvir uma palavra da parte de Deus nessa noite? Eu quero convidá-los nesse instante a que possamos abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e leremos dos versículos de número 1 até o versículo de número 6. Se você puder, fique de pé nesse instante, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. Tome a sua Bíblia e façamos nesse instante a leitura do texto divino que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e leremos nessa ocasião os versículos de número 1 até o versículo de número 6. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Quantos encontraram podem dizer um amém? O texto da palavra do Senhor nosso Deus, nessa noite, nos diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, ou como algumas outras versões falam, aqueles do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quantos podem glorificar ao nome de Jesus por essa palavra? Pode tomar o seu assento nesse instante, bendizendo ao nome santo de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero, nessa ocasião, nesse momento da ministração da palavra de Deus, falar à igreja de Jesus a respeito do auto-engano espiritual e sobre a transformação verdadeira e genuína que o Evangelho de Jesus opera nas nossas vidas. O tema da nossa festa é o lema da nossa igreja para esse ano de 2024, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. E quando eu orava e pedia ao Senhor uma palavra para essa noite, o meu coração foi encaminhado para esse texto de Atos 9, que nos fala sobre a conversão de Saulo, a conversão de Paulo, e Deus me deu uma palavra e eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos em o nome de Jesus. Meus irmãos, um dos maiores desafios que nós temos na vida cristã, como servos e servas de Deus, com relação ao Evangelho nas nossas vidas, é justamente o problema do que nós poderíamos chamar de auto-engano espiritual. É verdade que nós temos o problema da irreligião, do ateísmo, da falta de fé, da incredulidade, mas talvez um dos problemas mais sutis, mais imperceptíveis e que por vezes afetam a nossa vida, no contexto da igreja de Jesus, é o problema do auto-engano espiritual. O auto-engano espiritual, muitas das vezes, ele é um tipo de erva daninha, que está ali no jardim, que a gente acha bonito, acha florido, acha interessante, mas ele vai crescendo, 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 e quando nós menos nos damos conta, ele vai e destrói aquilo que era bonito e belo. Ou nós poderíamos pensar esse problema do auto-engano espiritual, da auto-ilusão espiritual, como um tipo de tumor, como um tipo de câncer que cresce dentro de cada um de nós, e a gente tem até alguns sintomas, a gente sente algumas evidências de que alguma coisa não está certa na nossa saúde, na nossa vida, mas a gente vai deixando, e quando a gente percebe, esse tumor ou esse câncer, ele cresce e ele
quem sabe, muitas das vezes, acaba tragando a nossa própria vida. E quando eu falo aqui a respeito de auto-engano espiritual, eu estou falando basicamente dessa percepção equivocada que eu e você podemos ter a respeito de nós mesmos. É possível que cada um de nós, independente do nosso tempo de fé, da nossa caminhada com Deus, e o momento, a ocasião da celebração de um aniversário como esse, em que nós nos encontramos aqui, é um momento especial para nós pararmos e analisarmos um pouco da nossa história, da nossa caminhada, da nossa trajetória com Deus. Nós podemos também estar susceptíveis a esse problema do auto-engano espiritual. É como se nós tivéssemos uma imagem ou uma representação acerca de quem somos diante de Deus, da nossa vida cristã, da nossa espiritualidade, mas na realidade essa autopercepção, essa visão que nós temos da nossa espiritualidade, ela está totalmente equivocada. É como se nós estivéssemos diante de um espelho e esse espelho estivesse deformado. E ao olharmos esse espelho, nós nos olhássemos de maneira correta, de maneira íntegra, de maneira perfeita, quando na verdade nós desconsideramos ou nós não somos, quem sabe por vezes, capazes de identificar que há algo de errado nas nossas vidas, há algo de errado na nossa espiritualidade, há algo de errado na nossa caminhada. Independente do tempo de crente que nós temos, independente do tempo de caminhada que nós temos na casa do Senhor, eu e você precisamos, por vezes, colocar a mão no coração, colocar a mão na mente e nos perguntarmos a respeito da genuína experiência que temos com o Evangelho de Jesus. Avaliarmos a nossa vida para, quem sabe, identificarmos o fato de não estarmos vivendo um auto-engano espiritual, uma auto-ilusão espiritual, de acharmos que estamos caminhando com Deus, que estamos fazendo as coisas certinhas, que estamos realizando a vontade de Deus de acordo com a sua palavra, mas na realidade, nós estamos longe e distante daquilo que Deus tem para cada um de nós. E quando eu pensava e refletia acerca desse contraste, o contraste do auto-engano espiritual e o contraste daquilo que o Evangelho pode e quer produzir nas nossas vidas, eu me lembrei justamente da história e desse episódio de conversão de Saulo, de Paulo de Tarso. Porque exatamente nesse texto, nós temos aqui de maneira bastante explícita e evidente, uma história de alguém que vivia uma autoilusão espiritual. Paulo era uma pessoa que poderia representar a nós hoje, exatamente essa pessoa que vivia um auto-engano espiritual. Paulo tinha uma percepção totalmente equivocada a respeito da sua vida para com Deus. Paulo era alguém que tinha uma percepção totalmente equivocada, distorcida da sua vida diante do Deus de Israel. E nesse texto, nós temos o texto que nos relata o encontro de Paulo com Jesus, ou melhor dizendo, o encontro de Jesus com Paulo. E nesse encontro, que eu quero chamar aqui do encontro do Evangelho, a vida de Paulo é profunda e radicalmente transformada, como um tipo também de modelo para aquilo que Deus deseja para cada um de nós, quando nós nos encontramos com uma pessoa de Jesus. E nessa noite, em o nome de Jesus, eu quero convidar você a que nós possamos olhar para esse texto, olhar para essa palavra, com a intenção de identificarmos esse contraste, o contraste daquilo que eu quero chamar de auto-engano espiritual, e por outro lado, a questão da verdadeira experiência com o Evangelho de Jesus. Esse texto, o texto de Atos 9, versículo de número 1, na verdade, até um pouco mais adiante, nós não fizemos a leitura por causa do tempo, descreve uma dessas que é talvez a das experiências de conversões mais dramáticas do Novo Testamento. Essa experiência, ela é tão profunda e ela é tão marcante, que o próprio Lucas e Paulo fazem questão de mencioná-la pelo menos 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar esse relato a respeito do drama da conversão de Paulo, não apenas em Atos 9, mas também em Atos 22 e em Atos 26. Tão importante foi a descrição daquilo que aconteceu com Paulo apóstolo, que Lucas fez questão de registrar pelo menos por 3 vezes essa experiência. Eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, chamar a sua atenção justamente a esse episódio, como um tipo de modelo, como um tipo de referência, de paradigma, a respeito do qual eu e você podemos também pensar a nossa vida com relação a esse contraste, o contraste do auto-engano espiritual e o contraste do verdadeiro encontro
com Jesus. E quando eu olho para esse texto, já a partir do versículo de número 1, eu consigo identificar uma primeira verdade interessante. E essa verdade é que nós podemos estar vivendo uma vida de auto-engano espiritual quando, diante da ação de Deus, nós estamos mais preocupados em manter uma aparência religiosa de piedade. E é exatamente isso que o texto de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 1, começa a nos dizer. A primeira expressão que nós temos nesse texto é exatamente "e Saulo". Algumas outras versões, como a NVI, a Nova Versão Internacional, dizem as seguintes palavras: enquanto isso. A NVI utiliza esse advérbio de tempo para dizer que enquanto uma coisa estava acontecendo, Saulo estava realizando uma outra coisa. E aí, o que era essa outra coisa que estava acontecendo, que enquanto isso, Saulo ainda respirava as ameaças de morte? Se você puder depois fazer o exercício na sua casa, de voltar às páginas do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que é justamente essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que quando desceu ali em Atos 2, na festa de Pentecostes, coisas extraordinárias e maravilhosas começaram a acontecer entre aquelas pessoas. De repente o Espírito Santo foi derramado e as pessoas começaram a falar em outras línguas. De repente pessoas que estavam endemoniadas, enfermas, elas eram libertas, elas eram curadas. O texto de Atos 4, por exemplo, fala da cura de um coxo. Nós temos diversos sinais e prodígios que estão sendo descritos aqui, mas particularmente no texto de Atos 8, que é o texto imediato a esse que nós lemos aqui, nós temos, por exemplo, uma narrativa interessantíssima de como Filipe foi levado para compartilhar o evangelho de Jesus a um etíope, e depois como ele foi trasladado, uma coisa assim totalmente sobrenatural. E todas essas narrativas, todos esses textos estão falando justamente dessa ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que estava soprando um novo tempo, um avivamento, uma renovação espiritual prometida para os tempos do fim, para os últimos dias. E diante de toda essa manifestação espiritual do que Deus estava fazendo, do que o Espírito estava soprando, do que Deus estava realizando entre aquelas pessoas, Saulo ou Paulo, ao invés de estar aberto para perceber aquilo que estava acontecendo, o texto diz que enquanto isso, a postura de Saulo na realidade, na verdade, era respirar ódio, rancor, violência contra aqueles que eram discípulos de Jesus. E eu consigo extrair dessa história uma lição muito importante para nós, meus irmãos. É que também nós, como Saulo, como Paulo, nós muitas das vezes podemos viver uma vida de auto-engano espiritual quando nós estamos mais preocupados com a nossa aparência religiosa, com a nossa piedade, do que com a ação de Deus no nosso meio. Se de repente alguém parasse Saulo ou Paulo, que estava ali, por exemplo, diante do sumo sacerdote, pedindo essas cartas para perseguir os cristãos, e perguntar a ele: Saulo, por que você está fazendo isso? Por que você está querendo encarcerar os cristãos? Por que você está querendo perseguir os cristãos? Eu tenho a percepção, eu tenho a compreensão, pastor Samuel, que Saulo não estava fazendo isso necessariamente porque ele era uma pessoa ruim. Paulo não estava perseguindo os cristãos porque ele era uma pessoa perversa. Pelo contrário, Saulo está fazendo isso porque ele acredita que ao perseguir aos cristãos, ele está sendo piedoso diante de Deus. Ele acredita que ao impetrar violência contra as outras pessoas, ele está agradando ao seu Deus. Ele não faz aquilo necessariamente porque ele é mau, porque ele é perverso, porque ele é uma pessoa ruim. Pelo contrário, ele está fazendo isso como se ele fosse uma pessoa piedosa, uma pessoa obediente à lei, uma pessoa obediente à religião, uma pessoa obediente às tradições. E por ser obediente às tradições, à lei, à religião, ele, de tão piedoso, de tão zeloso que ele é capaz de deixar de perceber aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está agindo, aquilo que o Espírito Santo de Deus está realizando, para estar preso, amarrado numa religiosidade falsa, fria, mesquinha, violenta. E quantos de nós, meus irmãos,
também não corremos o risco de vivermos esse auto-engano espiritual na nossa vida. Quantas das vezes nós não estamos muito mais focados justamente como Paulo, nessa questão do espírito da religião, da lei, da tradição, daquilo que tem que ser feito, porque está escrito, é assim que tem que ser feito, é assim que manda, é assim que está na norma, é assim que a religião prescreve. E o Espírito Santo de Deus está agindo, Deus está falando, Deus está operando, o Espírito está soprando novidade, avivamento, mas a gente não consegue perceber. A gente não consegue notar, a gente não consegue se apropriar daquilo que Ele está fazendo no nosso meio, porque a gente está preso num tipo de religiosidade apenas superficial, aparente. A gente quer conservar os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas leis, e a gente mal percebe que Deus está agindo do nosso lado, Deus está falando com a pessoa que está sentada ao nosso lado, e a gente está seco, sem receber, sem ser abençoado por Deus, porque nós estamos como Saulo, preso numa autoilusão espiritual. Mas também, nós podemos aprender com esse texto, que nós podemos estar vivendo uma vida de auto-engano espiritual, quando a nossa religiosidade nos impede de vermos as contradições da nossa conduta. Eu vou repetir, nós podemos estar vivendo uma vida de auto-engano espiritual, quando a gente não percebe, quando a nossa religiosidade ela está impedindo a gente de ver as contradições da nossa vida. E é exatamente isso que a gente encontra também na segunda parte do versículo de número 1. O texto vai dizer que enquanto isso, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo é incapaz de perceber que as suas ações, a sua conduta, a sua prática estão totalmente em contraposição àquilo que ele pregava. Paulo estava anunciando ou falando, ou ele cria, por exemplo, num Deus que era amor, que era misericórdia, que era perdão, que era restauração. Mas apesar de Paulo acreditar tudo isso a respeito de Deus, ele não conseguia perceber que a sua conduta, o modo como ele estava vivendo, a maneira que ele estava agindo, estava em total contradição com aquilo que ele acreditava ou ele afirmava. Ao invés de pregar ou viver, melhor dizendo, esse Deus que é amor, Paulo está perseguindo as pessoas. Ao invés de Paulo estar anunciando esse Deus misericordioso e a fé que ele acredita, Paulo está agora agindo com violência e truculência com relação às outras pessoas. Paulo, que acredita que Deus é um Deus restaurador, agora está agindo para matar as outras pessoas. E quantas vezes também, meus irmãos, nós não percebemos como pode haver entre nós também um auto-engano espiritual dessa natureza. A gente acredita uma coisa sobre Deus, a gente afirma uma coisa sobre Deus, a gente diz que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é santo, que Deus é misericordioso, mas a nossa conduta está dizendo outra coisa. O nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações, o modo como a gente lidar com o dinheiro, o modo como a gente organiza a nossa casa, a nossa família, o modo como a gente faz negócios, vai na direção totalmente contrária daquilo que acreditamos ou declaramos com relação a Deus. Saulo não consegue perceber que existe essa contradição. Ele está falando de um Deus que amou, mas ao mesmo tempo, ele está perseguindo gente para matar. Ele está, em nome de Deus, infligindo uma perseguição para encarcerar os cristãos. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, meus irmãos, para que eu e você também não sejamos sujeitos a esse mesmo equívoco, de afirmarmos algo com relação a Deus, de acreditarmos algo com relação a Deus, mas as nossas ações, as nossas vidas, a nossa conduta, o nosso dia a dia, vão completamente ao contrário daquilo que nós acreditamos ou afirmamos. Mas ainda, em terceiro lugar, versículo de número 2, uma outra coisa que eu ainda consigo identificar sobre esse auto-engano espiritual, é que nós podemos estar vivendo esse auto-engano, quando a nossa religiosidade, quando o nosso zelo suposto por Deus, nos leva a ferir outras pessoas. O versículo de número 2 diz exatamente isso, que Saulo pede ao sumo sacerdote cartas para Damasco, a fim de que, diz o texto, se encontrasse alguns daquela seita, ou os do caminho, quer homens ou quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo usa do seu zelo,
Paulo usa do seu fervor espiritual para prender as outras pessoas, para agredir as outras pessoas, para implicar violência sobre as outras pessoas. E meus irmãos, precisamos reconhecer que muitas das vezes, eu e você, também, em nome de Deus, pelo amor aparente ao Evangelho ou às Escrituras que nós temos, nós também ferimos as outras pessoas. Talvez a gente não percebe, mas como Saulo, a gente usa o nome de Deus, a gente usa a palavra de Deus, a gente usa o Evangelho de Jesus para justificar, ferir outras pessoas. Você já ouviu alguém que de repente fala assim, eu tenho que falar, né? Porque se eu não falar, quem vai dizer? E aí a pessoa diz, olha, você vai para o inferno, você é isso e aquilo. E aí às vezes ainda recorre a um tipo de recurso emocional, psíquico, né? Diz, olha, esse é o meu jeito. Quem quiser, quem gostar, que goste, quem não gostar, vai embora. Né? E a gente justifica esse elemento da nossa personalidade, da nossa emoção, a gente justifica essa percepção do Evangelho, para a gente ferir as pessoas, para a gente dizer palavras duras. Quantas pessoas que hoje, por exemplo, poderiam estar aqui conosco, celebrando a Deus nesse culto divino, mas não estão, porque de repente alguém disse uma palavra dura, alguém disse uma palavra que não veio da parte de Deus, uma palavra mal colocada, que feriu, que magoou, que chateou, que afetou o coração mais profundo de uma outra pessoa, de uma família, e essa pessoa simplesmente se desviou, essa pessoa simplesmente procurou uma outra igreja, essa pessoa simplesmente foi para outro lugar, ou quem sabe hoje está no mundo, porque de repente nós, com o zelo que tínhamos da palavra de Deus, do Evangelho, usamos a palavra de Deus para ferir, usamos a palavra de Deus para agredir, usamos a palavra de Deus para diminuir as outras pessoas, mas pela misericórdia do nome de Jesus, eu profetizo debaixo da autoridade da palavra de Deus, que das nossas bocas não sairão palavras de agressão, não sairão palavras de destruição, não sairão palavras de diminuição dos outros, da nossa boca, da nossa vida, vão sair apenas palavras de bênção, vão sair apenas palavras de encorajamento, da nossa boca vão sair apenas palavras de Deus, para edificar vidas, em o nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Nós precisamos prestar atenção, meus irmãos, porque por vezes nós podemos também estar vivendo esse auto-engano espiritual, achando que estamos servindo a Deus direitinho. Nós podemos cair no erro de acharmos que a nossa vida espiritual está toda certinha, mas na verdade, assim como Saulo ou Paulo, nós estamos vivendo uma falsa religiosidade, nós estamos vivendo um falso evangelho, nós estamos vivendo uma falsa vida cristã, e que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, para nos revelar, para nos manifestar a sua verdade, o seu evangelho, o seu genuíno evangelho, que esse evangelho, assim como transformou a vida de Saulo, de Paulo, também possa transformar e mudar as nossas vidas, em o nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra da parte de Deus? Mas uma segunda coisa que eu quero destacar, à luz ainda desse texto, além de falar a respeito desses elementos do auto-engano espiritual na vida de Paulo, eu quero também mencionar a respeito de alguns dos aspectos de uma experiência transformadora do Evangelho. Se é verdade que Saulo vivia um tipo de auto-engano espiritual, é verdade também que nesse texto nós temos a narrativa de alguém que foi verdadeiramente transformado pelo Evangelho de Jesus. E nessa história, meus irmãos, eu até escrevi essas palavras. Há uma ironia divina, pastor Samuel. Há um tipo de humor divino que se manifesta justamente nessa história. Porque nesse texto, nós vamos enxergar, ou nós vamos observar, que quando Paulo estava no caminho para Damasco, para perseguir aqueles que eram do caminho, que era um dos títulos ou nomes que eram atribuídos aos primeiros discípulos de Jesus, Paulo, que estava no caminho,
teve um encontro com o caminho, que é o próprio Jesus. E nesse caminho, ao encontrar o caminho, ele teve o caminho da sua vida completamente transformado. E nessa noite, meus irmãos, eu quero falar a vocês justamente a respeito dessa experiência. Da experiência com o Evangelho. Da experiência daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que quando cada um de nós tivermos um verdadeiro e real encontro com esse Cristo, com esse Jesus, os caminhos da nossa vida jamais serão os mesmos. Somente aqueles que já tiveram o seu caminho transformado por Jesus, adore ao nome do Senhor nessa noite. E nesse texto, meus irmãos, na segunda parte desse texto, nós vamos encontrar pelo menos 3 elementos que marcam a respeito dessa experiência de Saulo ou Paulo com Jesus no caminho. E eu vou pedir que você, por gentileza, possa repetir essas 3 frases ou expressões comigo em o nome de Jesus. Diga assim comigo: Saulo viu uma luz, Saulo caiu no chão, e Saulo ouviu uma voz. O texto vai nos dizer que esse encontro de Jesus com Saulo, ou de Saulo com Jesus no caminho, que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, se dá através desses 3 elementos. Uma luz, Saulo cai no chão e ele ouve uma voz. O que nós podemos aprender desses 3 elementos? Em primeiro lugar, uma experiência transformadora com Cristo significa ser iluminado pela luz do Evangelho. O texto de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 3, parte B, diz exatamente isso, que quando Paulo está no caminho, já chegando perto de Damasco, o que foi que aconteceu? Subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. E eu tenho uma hipótese, professor Abdias, que essa experiência que Paulo teve aqui no caminho de Damasco, marcou tão profundamente a vida de Saulo e de Paulo, que ao longo de todas as suas epístolas, nós vamos encontrar direta ou indiretamente expressões que nos falam justamente a respeito desse acontecimento. E talvez um dos textos mais explícitos seja exatamente o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6, quando o próprio Saulo ou Paulo declara o seguinte: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Essa luz do céu que brilha, que irradia, é justamente a luz do Evangelho de Jesus. A luz que quando brilha sobre Saulo, a luz que quando brilha sobre as nossas vidas, dissipa as trevas espirituais da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, e nos revela, nos ilumina, dando discernimento a respeito da verdadeira vida que existe em Cristo Jesus. E nessa noite, nós que estamos aqui celebrando a Deus esse Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos, podemos nessa ocasião, meus irmãos, louvar, adorar, bendizer ao nome de Jesus, porque um dia essa luz, meus irmãos, aleluia, ela brilhou sobre as nossas vidas. Quando nós estávamos em trevas espirituais, quando nós estávamos lançados na mais escura escuridão da nossa alma, do inferno, do diabo, dos poderes malignos, um dia, aleluia, o sol da manhã, a luz da justiça, brilhou na minha e na sua vida, aleluia. E quando essa luz brilhou, meus irmãos, todas as trevas foram dispersadas. Nós começamos a vermos as coisas como elas realmente são. Quando essa luz brilhou nas nossas vidas, nós começamos a ver o caminho que deveríamos seguir. Quantos já foram iluminados por essa luz?
Adora o nome de Jesus por causa disso, meus irmãos. Mas também o texto vai nos dizer que além de ver uma luz, o texto vai falar também que Saulo caiu no chão. E isso nos leva à nossa segunda lição. É que uma experiência transformadora com Cristo significa ser lançado ao chão da nossa soberba e da nossa ilusão. O texto do versículo de número 4 diz exatamente isso. E caindo em terra, ou caindo no chão, Saulo ouviu uma voz. E há um outro texto que eu imagino que quando Paulo escreveu, falou essas palavras, talvez de repente ele tivesse em mente também essa experiência de Atos 9, que é o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 8, quando ele afirma, testemunhando a respeito da sua própria vida, diz Paulo, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu que vivia um auto-engano espiritual, eu, Paulo, que era Saulo, fui circuncidado ao 8º dia. Eu era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Segundo a lei, eu também fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas atente ao que ele diz no versículo número 7. Mas quando aquela luz brilhou, aleluia, quando o evangelho chegou na minha vida, essa luz me lançou no chão, essa luz me lançou em terra, diante da minha arrogância, diante da minha prepotência, diante daquilo que eu achava ser alguma coisa extraordinária, e diz Paulo, versículo número 7, mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Qual é a evidência de uma verdadeira experiência com o Evangelho, que nos leva para longe desse auto-engano espiritual? É a experiência, meus irmãos, de sermos confrontados com a nossa arrogância espiritual. O Evangelho, como a gente diz no popular, como os adolescentes jovens gostam de dizer, o Evangelho baixa a nossa bola, meus irmãos. Baixa a nossa bola. O Evangelho faz com que entendamos que não somos tão bons assim quanto nós imaginamos ser. O Evangelho nos faz percebermos, meus irmãos, que não somos tão justos assim quanto acreditamos ser. O Evangelho nos lembra, meus irmãos, que não somos tão piedosos assim, quanto muitas das vezes nós queremos aparentar ou representar para as outras pessoas. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, ele é responsável por nos jogar no chão. O Evangelho não é uma mensagem sobre colocar pessoas em pedestais. Não é sobre isso que fala o Evangelho. O Evangelho de Jesus não é uma mensagem que nos faz nos sentir bem, né? Uma mensagem de autoajuda que nos faz acreditarmos ou imaginarmos a respeito de todo o potencial que temos a respeito de nós mesmos. Não é sobre isso que fala o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que nos joga ao chão. O Evangelho não fala de pódios. O Evangelho não fala de plataformas. O Evangelho não fala de destaque. O Evangelho fala de um Saulo caído no chão, de um Saulo humilhado em terra, reconhecendo que ele não é nada e nem ninguém se não for a graça de Deus na vida dele. Isso era verdade para Saulo, meus irmãos. Imagine para nós. O Evangelho nos confronta, meus irmãos. O Evangelho nos quebra. O Evangelho nos tira daquele patamar espiritual de perfeição que muitas das vezes nós achamos estar, para estarmos no chão assim como Paulo. Mas também o texto vai nos dizer que além de ver uma luz, além de cair no chão, o que acontece mais? Saulo ouve uma voz. E o texto da parte B do versículo 4 diz exatamente isso. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Sabe que nesse texto, eu quero destacar aqui, em rápidos minutos, pelo menos 3 coisas a respeito dessa voz. Primeiro, essa voz que fala com ele, é uma voz que sabe, que conhece a identidade de Saulo. Ele chama Saulo pelo nome. Meus irmãos, Jesus nos conhece pelo nome. Ele conhece a nossa identidade. Ele conhece o nosso caráter. Ele conhece o mais profundo da interioridade de cada um de nós. Jesus nos conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome, como conhecia Saulo. Mas o texto vai dizer também que essa voz, quando fala, ela denuncia o nosso pecado. Ela não apenas nos conhece, mas ela também diz o que há de errado em nós. O texto vai dizer isso, que quando a voz fala de Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa forma? Por que você está se comportando dessa maneira? Todas as vezes que a voz de Deus fala a nós estamos falando primeiro de uma voz que nos conhece, mas nós também estamos falando de uma voz que nos confronta, de uma voz que nos chama à consciência a respeito do nosso erro, do nosso pecado, da nossa falha. Todas as vezes que estamos diante da palavra de Deus, todas as vezes que estamos diante da presença de Jesus no culto divino, meus irmãos, há uma voz que fala, há uma voz que nos confronta, há uma voz que nos chama e nos desafia com relação aos nossos pecados, às nossas transgressões, às nossas iniquidades. E nessa noite também, meus irmãos, existe uma suave voz, aleluia, a voz do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração nesse instante, te dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é. Pode ser que você engane a esposa, o esposo, o pai, a mãe. Pode ser que você engane o pastor, quem está perto, quem está longe. Mas eu te conheço. Eu te chamo pelo nome. Eu sei o teu pecado, a tua iniquidade. Mas a diferença do diabo, a diferença do inimigo das nossas almas, Deus ou Cristo, quando nos confronta com o nosso pecado, não é para nos expor ao ridículo. Não é para nos destruir. Quando a voz que fala do céu nos expondo a respeito do nosso erro, não é uma voz para nos condenar, mas é uma voz para trazer restauração. Quantos creem que a voz de Deus está soando nessa noite? Se é verdade que essa voz está falando aos nossos corações nessa noite, há perdão para aquele que está distante da casa, há perdão para aquele que falhou, há perdão para aquele que se distanciou, há perdão para aquele que quer voltar à presença de Jesus. Glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Mas também, meus irmãos, quando essa voz fala, essa voz não apenas sabe quem nós somos, essa voz não apenas nos confronta com o nosso pecado, mas essa voz também se revela como uma pessoa. Essa voz se revela como uma pessoa. O texto do versículo de número 5 diz exatamente isso. Quando Saulo ouve a voz, quando Saulo escuta o Senhor falando, ele diz: quem é, Senhor? E diz a voz: eu sou Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós não acreditamos que essa voz que fala aos nossos corações, essa voz que fala ao nosso interior, é a voz de uma força, de uma entidade cósmica despersonalizada. Nós não estamos falando de uma voz que é a voz do universo, da natureza, da mãe terra. Nós não estamos falando de uma voz que é de um poder espiritual diferente ou esquisito. Nós estamos dizendo que essa voz é a voz de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Essa voz que fala ao seu coração, essa voz que fala à sua alma, essa voz que fala ao seu ser, nessa noite, é o próprio Jesus falando ao seu
coração. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. E para encerrarmos, o que a gente pode tirar de tudo isso? Depois que Saulo vê uma luz, cai no chão, ouve uma voz, ele tem essa experiência com o Evangelho. O que é produzido na vida dele? O que é gerado de prático, de conduta, na vida de Saulo ou de Paulo, de acordo com esse texto? E aí, meus irmãos, eu quero convidar vocês a lermos juntos, versículo de número 6. Essa expressão que Deus falou tão fortemente ao meu coração. Se puder colocar na Almeida Revista e Corrigida, fica ainda melhor. Almeida Revista Corrigida. Mas na Almeida Corrigida Fiel tá bom também. Ok, amém. Vamos ler todos juntos esse texto do versículo de número 6, no 3. 1, 2, 3. E ele, tremendo, atônito, disse o quê? Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora repita mais uma vez comigo, em nome de Jesus, essa expressão. Diga assim comigo, Senhor. Senhor. Diga mais forte, Senhor. Senhor. O que queres que eu te faça? Repita mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, o que queres que eu te faça? Meus irmãos, a resposta que o coração de cada um de nós precisa e deve dar ao Evangelho que como uma luz brilhou nas nossas vidas, que nos lança ao chão, que fala conosco através da voz do próprio Jesus, é exatamente essa declaração que está aqui. Senhor, o que queres que eu te faça? Meus irmãos, certamente essa é a pergunta, ou essa é a questão que eu e você temos como a questão mais importante para nós fazermos para Deus. A pergunta mais importante que eu e você podemos ou devemos fazer para Deus é exatamente essa. Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E nessa noite, meus irmãos, esse é o apelo do Evangelho de Jesus que eu quero deixar ao seu coração nesse instante. Que você possa, nesses instantes finais do culto divino, agora nesse momento em que eu vou orar por você, orar com você, fechar os seus olhos, colocar-se diante de Deus em oração, e em oração e de olhos fechados, eu quero que você nesse instante, faça essa mesma pergunta que Saulo fez a Jesus. Aí onde você está, sentadinho onde você está, você vai perguntar sinceramente no seu coração, porque eu acredito que cada um de nós que estamos aqui já tivemos esse encontro, um encontro com o caminho, com a verdade, com a vida, quando a gente recebeu esse encontro da luz que nos lançou ao chão, da voz, nossa vida foi transformada, e a única pergunta que importa, a única pergunta a respeito do qual eu e você devemos estar preocupados é exatamente essa: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E não se espante, meus irmãos, aleluia, não se espante, se de repente você ouvir a voz, lhe dizendo exatamente o que você tem que fazer. Quantos querem ouvir essa voz? Eu quero. Feche seus olhos nesse instante em nome de Jesus, aleluia. Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite, e nós queremos que essa mesma luz, que essa mesma voz que falou com Saulo, está brilhando, está falando conosco nessa noite, Jesus. Eu te peço, Deus, não nos permite, não deixa, Deus, que a gente viva um auto-engano espiritual, não deixa, Deus, aleluia, que a gente viva iludido com relação à nossa própria vida diante do Senhor.
Não nos deixa vivermos achando que estamos sendo uma coisa, mas na verdade somos outra coisa. Nos perdoa, Jesus. Nos purifica, nos limpa, nos lava, nos redime, nos perdoa. E assim como tu fizeste com Saulo, nos levanta, mas nos levanta agora como novas pessoas. É verdade que o teu evangelho nos lança ao chão, mas é verdade que a mesma voz e luz que derrubou Saulo no chão, disse também: te levanta, Saulo. Levanta-te, Saulo. E essa mesma luz e essa mesma voz está falando conosco nessa noite. Nos dá a experiência transformadora do teu evangelho. Faz com que possamos ter as nossas vidas completas e plenamente transformadas pelo Senhor. E que ao termos um encontro verdadeiro e genuíno com o caminho, a verdade e a vida, o nosso caminho também possa ser mudado. O nosso caminho também possa ser alterado. E assim como Saulo, o Senhor nos vocaciona para levar o evangelho a tantas e tantas outras pessoas, em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa rica e maravilhosa oportunidade. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que falou conosco nessa noite. Guarda essa palavra em nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. E aqueles que recebem essa palavra, aqueles que creem nessa palavra, dê o maior amém que você puder nesse instante, em nome de Jesus. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus.